Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom você ter agora um tempo de reflexão sobre a vida espiritual, sobre valores que são considerados à luz das Sagradas Escrituras valores eternos. Saber quem você é, saber por que está aqui, saber que Deus tem algo para a sua vida e que você pode melhorar substancialmente a sua forma de viver e a sua forma de caminhar. É por isso que eu estou aqui. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo e desde o Rio de Janeiro, Brasil, para 89 países em 28 idiomas, a Global Grace Missions chega até você com uma palavra de vida. A palavra de Deus é viva, é uma palavra eficaz, é uma palavra cortante, é a única palavra viva que tem a capacidade de interagir com o interior, com o homem interior, com o coração do homem e aí fazer uma obra eterna. Hoje eu quero falar com você sobre a soberania de Deus. Em quem você se gloria nesta terra? Quem é o Deus que você aprendeu que é Deus, mas que não faz parte das Sagradas Escrituras? Quem é o Senhor que fala ao teu coração e ao teu espírito? Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, e abri no livro de um profeta chamado Jeremias. E no capítulo número 9, Jeremias, da parte de Deus, diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas, disse o profeta, o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então, esta palavra certamente será a resposta, a porta que se abre da parte de Deus para você conhecer o verdadeiro Deus, o único Deus, o soberano Deus, aquele que é da palavra grega o despotes, aquele que faz como quer, quando quer e com quem quer. Aquele que foi capaz de, com uma palavra, perante o caos que era a terra vazia, dizer: haja luz, e a luz se manifestou. Aquele que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de sabedoria, Jesus Cristo, e ele sim, ele é a plenitude de Deus, ele é a forma exata de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que não existe um outro Deus. E por só existir um único Deus, o Senhor Jesus, ele disse que a coisa mais importante para o ser humano, aquilo que realmente faz alguém dar glórias, 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 é conhecer a Jesus, o único Deus, e saber que Ele é o Senhor. Amados, nós estamos diante de uma realidade. Nós vivemos numa geração que valoriza desempenho, capacidade, autonomia. Somos ensinados, ou fomos ensinados desde cedo, desde crianças, a confiar na nossa inteligência, na nossa força, nas nossas habilidades e construir o nosso próprio futuro. Então, o discurso moderno é uma realidade. Seja dono da sua história. Mas a verdade é que o próprio profeta Jeremias asseverou
que não cabe ao homem determinar os seus caminhos. Não é o homem que determina, é Deus. Quem tem o controle do seu destino é Deus. Então, dizer a uma pessoa dependa de si mesmo é gerar fracasso, nulidade de vida, incapacidade, fraqueza, sem forças, sem coragem e sem elan. Então, quanto mais nós tentarmos controlar tudo, mais ansiosos nós ficaremos. Quanto mais buscamos a segurança em nós, na nossa capacidade, na inteligência humana, percebemos quão frágil é o ser humano. Então, talvez o maior engano da vida das pessoas é acreditarem que elas estão no controle das suas vidas. Então, Jeremias, quando escreve capítulo 9, 23 e 24, ele confronta 3 pilares da carne do homem: a sabedoria, a força e a riqueza. Então ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nenhum ser humano tem a capacidade de gerar a sua salvação. Pode ter méritos, pode pagar o preço, pode ser religioso, mas não se salva se Jesus não for o Senhor da sua vida. Então ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Então, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Por quê? Porque isso tudo passa. Tudo passa. Eu estava lendo uma pesquisa que estava dizendo que na época atual, 8%, 8 em cada 100, conseguem ultrapassar os 65 anos. 8 pessoas em cada 100. E que a média das pessoas morrerem é tão baixo o início, 29, 30 anos, aos 45. A maioria das pessoas morre entre 29 e 45 anos. Então isto é tremendamente assustador. Como o homem se gloria em si mesmo, na sua força, na sua riqueza, se ele pode perder tudo isso num piscar de olhos? Então Deus chama o homem a se gloriar nele, em Jesus Cristo. Então o problema não é uma pessoa possuir sabedoria. O problema é ela confiar nela como se ela fosse soberana. Isto é um falso centro de vida, um falso senso de vida. Desde o Jardim do Éden, o homem sempre tentou ocupar o centro, sempre tentou ser o Deus de si mesmo. Por isso é que nós temos que pensar, se apenas 8 pessoas conseguem passar a barreira em 100, a barreira dos 65 anos, a vida do homem é muito limitada para ele se achar forte, sábio e rico como pilares da sua sustentação. A Escritura declara no livro de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Você ouviu? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, isto está mostrando o quê? Que a soberania começa unicamente no Senhor Jesus Cristo. Não há outro Deus sobre esta terra. Não há outro Senhor que possa fazer juízo e misericórdia e possa gerar a eternidade. Não existe. Então eu tenho a convicção de que quando o Senhor me orientou, me inspirou a gerar programação em muitos idiomas, é porque existe muito povo de Deus neste mundo de 8,5 bilhões de habitantes. Existe uma semente
da perdição, que nunca será salva, mas existe uma semente da salvação. Aqueles que são considerados cabritos ou joio podem ouvir a palavra, mas nunca entenderão a palavra, porque não foram predestinados para isto. A ovelha, disse Jesus, ouve a voz dele e segue. Então tudo passa por ele. Talvez você pergunte, mas apóstolo, eu estou aqui num país onde nós temos um Deus que é o Deus da nossa cultura. Não, eu entendo, todos os países têm deuses, mas o único que é na plenitude soberana, déspota, aquele que foi feito tudo por ele, para ele, e é ele, só há Jesus Cristo. Então talvez você esteja desesperado, talvez você esteja doente, talvez você esteja limitado, sem elan, sem forças para viver, e você já se colocou diante de um altar, já acendeu velas, já pagou promessas, já buscou na cartomante, nas cartas, já buscou no quiromante, naquele que faz contato com os mortos, já fez um mapa astral, tem uma pirâmide em casa, já consultou as mãos na leitura de uma cigana, talvez você já tenha dado até muito da sua vida buscando, e você percebe que tudo é vão, que tudo é vazio, que o único Deus é Jesus e tudo passa por ele. Tudo passa por ele e tudo termina para a glória dele. Então, quem entende a soberania de Jesus, descansa. Não vive ansioso, não quer controlar tudo na vida. Talvez o seu cansaço venha exatamente da tentativa de sustentar o que Deus nunca pediu que você sustentasse. A soberania na salvação é conhecer o Senhor, é reconhecer que Ele governa, inclusive o coração do ser humano. No livro de Provérbios, no capítulo de número 16, Provérbios 16, vamos encontrar aqui rapidamente, porque esta Bíblia é nova e eu preciso de me habituar a ela. Provérbios 16, versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem traça o caminho. E eu vou lhe dizer mais, assim disse o sábio Salomão, que ao traçar esse caminho, de Provérbios 16, 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor Jesus lhe dirige os passos. É porque o próprio Salomão diz que há caminho que ao homem, há caminhos que ao homem parecem de luz, mas ao cabo deles dão em caminhos de morte. Então não cabe ao homem. Quem traça, o destino é Jesus. O homem não é o homem que determina o fim da sua história ou os dias de vida nesta terra. É Deus quem conduz. A salvação que Ele oferece é obra da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O chamado é iniciativa dele. E Ele hoje nos colocou frente a frente. Já temos 14 minutos do programa, porque eu sei em quem tenho crido e sei de onde eu vim. Eu também já fui escravo da idolatria romana. Eu também acreditei em coisas que são proclamadas, culto aos anjos, culto aos santos, culto aos mortos, a infalibilidade papal, situações que a igreja romana passa ao povo em centenas e centenas de anos, e não, quem morre em pecado vai para um purgatório. Senhores, isso seria a coisa mais injusta da vida. Então, o que Deus propõe é que se você o reconhece e confessa com os seus lábios, crendo com o seu coração que Jesus é Senhor, que ressuscitou dentre os mortos,
você é salvo. Esta palavra salvação vem do original grego soteria, quer dizer libertação, quer dizer cura, quer dizer sair das garras de Satanás, sair da opressão, da pressão espiritual, das trevas para a sua maravilhosa luz. É uma regeneração. Então, quem opera essa transformação no ser humano? O Espírito de Deus. Então, a soberania de Deus não oprime. E eu sei que grande parte das religiões são opressoras. Tem gente que se autoflagela. Tem gente que imprime flagelos cortando a sua pele, pensando que fazendo sacrifícios, corte de sangue, ela tem intimidade com Deus, ela está agradando a Deus, se autoflagelar. Meus irmãos, este é o caminho mais perverso da religião opressora. Deus não oprime, Ele liberta do peso, da tensão do que é uma vida sem Deus. Então, quando você entende isso, o orgulho morre, a gratidão nasce. É como o oleiro. O oleiro é Deus e nós somos o barro nas mãos do oleiro. Nós somos o barro. E Ele molda conforme a sua vontade perfeita. Eu muitas vezes disse, eu jamais deixarei os meus santos católicos. Eu jamais deixarei a minha missa. Eu disse muita coisa porque não tinha nem noção do que eu estava dizendo no meu passado. A vida era descontrolada porque a religião faz isso, a religião oprime, a religião escraviza. E a maioria daqueles que são chamados de deuses ou de profetas, na realidade são vozes escravagistas, são vozes que descontrolam o ser humano, são vozes que oprimem, que cegam, que não deixam a pessoa saber por que ela está aqui, o que Deus tem para ela, o que ela pode melhorar de vida, aonde ela pode chegar. Mas graças a Deus, o governo é do Espírito Santo. Então, quando você entende que Deus governa, toda resistência se transforma em confiança. Quando Deus molda, Ele não destrói. Ele é o oleiro, pega a massa, aperfeiçoa e faz um vaso novo. Agora a pergunta direta: em quem você está se gloriando? Qual é a sua capacidade? A sua estabilidade? Qual é o planejamento que você tem? Mas o maior privilégio que existe é conhecer nosso Senhor e soberano Jesus Cristo. A sabedoria de Deus não elimina a responsabilidade, elimina o desespero, o cansaço. Então, quando Ele é o centro, o coração encontra descanso. Entrega a sua vida a Jesus. Você talvez esteja tão cansado da religião, você já fez tanto sacrifício, tanto jejum, tanta vigília, você já se mutilou, você já se sacrificou, você catulou os seus braços, a sua língua, a cabeça, os pés, talvez você já tenha se entregue diante de um altar de feitiçaria, talvez você tenha sido governado por espíritos que vêm de ancestrais de trevas e que querem governar o ser humano, gerando sofrimento, angústia, medo, descontrole. Mas Jeremias está nos chamando para um lugar mais alto. É gloriar-se em conhecer a Jesus. E você hoje conheceu um pouco, mas o suficiente para lhe dar a vida eterna. Entrega a sua vida, confie nele. Diga: Jesus, eu não vou ser mais escravo de religião. Eu não vou ser mais escravo de homens. Eu não vou ser mais escravo de doutrinas religiosas erradas. Agora, eu sou de Jesus. Eu sou salvo. Eu tenho paz. Esta é a sua oração mais virtuosa que você fez, talvez em toda a sua vida, porque essa lhe levou ao coração de Deus. Obrigado mais uma vez pela honra de estarmos juntos. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, do Rio de Janeiro, do Brasil.
Se você quer me ajudar, se você quer semear na obra de Deus, se você quer investir na salvação de vidas, entre em contato conosco. Quem sabe nós temos empresários, profissionais liberais, executivos, famílias que ficaram impressionadas com a palavra e com este desígnio de levar a palavra ao mundo. Você sabe, a lei de Moisés nunca mandou um missionário. Na graça de Deus, ele diz: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Ajude-nos, por favor, a fazer a obra de Deus. Um grande abraço carinhoso a partir do Rio de Janeiro para o mundo, apóstolo Miguel Ângelo, na Global Grace Missions. Graça e paz.